como você sabe, né, final de ano é hora de fazer balanço aí do que foi o ano de 2022, do que aconteceu ao longo desse período em vários locais, inclusive no Sindicato de Servidores Públicos. E hoje nós vamos conversar com a galera de Santo André. Então, eu vou colocar aqui na tela para todo mundo acompanhar com a gente. Primeiro, as damas, né, apresentando a Mirvane Dias, que é professora e diretora do Sindicerv de Santo André. Mirvane, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Opa, o microfone da Mirvane está desligado. Deixa eu ver se pedir para ligar o microfone, para todo mundo ouvir o boa tarde dela. Agora sim. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite, da gente estar conversando um pouquinho sobre as questões, né, que envolvem os servidores públicos municipais de Santo André. E também o Durval Ludovico Silva, que é representante legal do Sindicerv de Santo André, já vi algumas vezes ao RDTV falar sobre o tema e agora falar desse resumo de 2022. Durval, boa tarde, bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos os seus ouvintes, a você, Carlos, e a todos os servidores que nos ouvem aqui. É sempre uma satisfação poder participar do seu programa e poder levar informação ao seu público e aos servidores de Santo André. Estamos aqui para destrinchar mais um ano, né? Encerrar mais um ano e, com certeza, entrar num novo ano com mais conquistas, com mais benefícios para os servidores de Santo André. Durval, então vamos começar pela pergunta básica, depois a gente vai detalhando ao longo do programa. Para você, como é que você resume esse ano de 2022 para os servidores de Santo André e para o próprio sindicato, levando em conta que eu sei que foi um ano complicado em vários momentos, até mesmo na questão da disputa ali em relação aos salários, a vencimentos, aumenta, não aumenta, dá o aumento real, não dá o aumento real. Dá um resumo para a gente, da sua visão, de como foi esse ano de 2022 para os servidores de Santo André. Olha, Carlos, foi um ano bem difícil para todos os servidores, né? Nós retornamos de uma pandemia, né? Os servidores voltaram aos seus locais de trabalho, a gente teve que acompanhar toda a pandemia, né? Então, os servidores empenhados, tanto o pessoal da segurança, da saúde, da educação, através de home office, né? Trabalharam durante a pandemia e depois voltamos para os locais de trabalho, fomos receber a população novamente em Santo André, e aí vem as demandas do sindicato, né? A gente teve uma lei 173 de 2020 que congelou durante o ano de 2021 praticamente nossos salários, né? A gente ficou com uma defasagem muito grande. Iniciamos o ano com uma campanha salarial, né? Que a gente, apesar de toda a negociação que teve no início com o governo acabou mandando um projeto de lei sem aprovação da categoria. Aí tivemos que ir para as ruas, fizemos 2 paralisações enormes que realmente repercutiu. Andamos por toda a perimetral e depois pela rodoviária aqui de Santo André, pela estação de Santo André, essa parte central da cidade, né? E causamos um certo impacto no trânsito, na vida das pessoas, para mostrar a dificuldade que nós estávamos tendo naquele momento de negociação. Aí o governo reabriu a mesa de negociação, a gente voltou a conversar com o governo, né? E conseguimos retirar alguma coisa a mais para os trabalhadores, né? Não foi tudo aquilo que a gente almejava, tudo o que queria, mas foi o que foi possível no momento, né? Então, iniciamos um ano meio que turbulento, né? Nos primeiros meses, até o mês de maio, aí a gente ficou nesse turbilhão de assembleias, de paralisações, de atos, de constantes brigas com o governo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, de uma boa forma, com diálogo, com conversa com os servidores, com o governo, chegar a um bem comum aí, agradando tanto aos servidores, tanto da parte operacional, como das outras categorias também. Chegamos a um senso comum e conseguimos ter um bom resultado aí, com referência ao nosso acordo coletivo, né? Mesmo depois de uma pandemia, de um congelamento de praticamente 2 anos do nosso salário, né? Muito bem, Mirvane, eu também quero discutir sobre esse mesmo resumo do ano de 2022, e se você também puder dar um olhar para a gente de como foi na educação, né? Porque, lógico, foi uma das áreas que todo mundo prestou atenção, esse retorno do presencial, né? Já que no ano passado ainda foi um retorno bem gradativo, não pôde ser um retorno 100% em nenhuma cidade, né? Devido ainda à pandemia, que vai e voltava esse ano. Graças a Deus, a maioria se tocou, vacinou e tudo mais, se cuidou,
e aí a gente pode voltar de maneira mais normal. Como é que foi esse ano de 2022 no seu olhar em relação ao Sincerve e em relação à educação de Santo André? Olha, Carlos, foi um ano bem difícil para a educação. Nós passamos por vários momentos extremamente complicados nesse retorno pós-pandemia. Durante a pandemia, a educação trabalhou muito e, infelizmente, não foi reconhecida pelo governo, né, devido a essa lei 173, tanto do governo federal, que foi seguida pelo nosso governo municipal. A educação foi considerada como se tivesse ficado em casa sem ter feito nada e não ter trabalhado, e isso é uma mentira. Então, a gente lutou muito contra isso. A educação trabalhou muito, às vezes com seus próprios recursos, com seus próprios equipamentos tecnológicos. A gente fez uma luta muito grande para a vacinação de todos os professores e todas as crianças da nossa rede. Tivemos o apoio, né, de todos os profissionais da educação com relação a isso. Solicitamos que todos fossem vacinados, não só professores, né, mas todos os profissionais que se encontram dentro das unidades escolares, que convivem o tempo todo dentro das escolas. Então, assim, foram momentos muito tensos, muito difíceis. Nós perdemos muitas pessoas, tivemos várias perdas, tivemos dificuldade com questões psicológicas entre as crianças, entre os profissionais. A gente tem tido um contato muito próximo com a Secretaria de Educação, no sentido de fazer todas essas cobranças com relação à saúde e ao bem-estar dos nossos profissionais que estão dentro das unidades escolares, mas também conquistamos algumas coisas, né? Conquistamos novos concursos públicos, que vai ser agora para o ano que vem, para auxiliares de desenvolvimento infantil, fizeram várias chamadas para professores, que foi um problema que nós tivemos na nossa rede esse ano, que é a falta de profissionais da educação. Existiam algumas escolas que tiveram muitos problemas com falta de professores, falta de auxiliares, falta de estagiários, falta de agentes de desenvolvimento infantil, que são as pessoas que trabalham nas creches, né, junto com os professores com relação às crianças. Mas foi uma luta grande e que vai ser continuada em 2023. Então, tivemos algumas conquistas, mas foi muito difícil. E a gente teve um aumento muito grande da violência sofrida pelos nossos profissionais de educação dentro das nossas unidades escolares. A gente até enviou para a Câmara Municipal de Santo André uma minuta de projeto de lei que fala sobre a prevenção e campanhas em relação à violência sofrida pelos nossos profissionais de educação dentro das nossas unidades escolares. Esse projeto não foi votado ainda esse ano, a gente espera que isso aconteça no início de 2023. Conversamos com todos os vereadores, fizemos uma fala na Tribuna Livre da Câmara, porque a gente tem sofrido muita violência de todas as partes. Violências por parte de famílias que não compreendem que as pessoas estão ali passando também por dificuldades e que estão apenas cumprindo a sua função enquanto educadores, enquanto profissionais da educação. Violência de profissionais, às vezes, né? Problemas de relações, de conflitos dentro das unidades. O clima é bem tenso dentro das unidades escolares, foi, né, nesse ano, e a gente tem feito a luta aí, a gente solicita que todos os profissionais da educação estejam junto com o sindicato, porque em 2023 a gente vai continuar essas lutas. A nossa intenção é sempre a melhor qualidade da educação da cidade, um melhor ambiente de trabalho para os nossos profissionais da educação, e isso só é conseguido através de muita luta, de muita persistência, de união e de muita força de todo mundo lutando junto. Mirvani, antes de a gente prosseguir até com as demais situações dentro do sindicato, só para a gente rapidamente tentar entender, quando você fala de violência, é o quê? É ofensa, é violência física, é ameaça? O que necessariamente os profissionais da educação sofreram nesse ano de 2022? E como é que a prefeitura lidou com isso, né? Porque imagina, claro, deve ter sido feito denúncias não só diretamente da prefeitura, mas as forças policiais também. Como é que foi lidado tudo isso? Nós tivemos vários tipos de violência.
Tivemos violências que foram partiram por vias de fato, de agressão física mesmo, de familiares contra profissionais. Nós tivemos violências psicológicas que eram psicologicamente os nossos profissionais eram agredidos por familiares, principalmente por familiares. Tivemos violências às vezes da gestão escolar contra professores, contra alguns profissionais. Essas denúncias foram sempre, quando chega uma denúncia no sindicato, a gente tenta conversar, a primeira coisa que a gente faz é procurar todas as partes, é conversar com as pessoas, é ouvir as partes, é conversar com a Secretaria de Educação e cobrar da Secretaria de Educação que ouça as pessoas e que tome atitudes. Então, a gente agiu muito através de conciliação de conflitos, através de trabalhar as relações. Em alguns casos, foram feitos boletins de ocorrência, que os profissionais foram orientados pelo nosso departamento jurídico, que fossem feitos, no caso, por exemplo, de agressões físicas que os profissionais sofreram, de agressões morais, psicológicas que foram muito fortes. Nós tivemos, os profissionais fizeram boletim de ocorrência. O nosso jurídico está fazendo uma ação judicial contra essas pessoas que agrediram esses profissionais, e o sindicato tem cobrado da secretaria que faça esse trabalho com os nossos profissionais. A Secretaria de Educação tem um projeto onde tem um grupo de psicólogos contratados pela secretaria que faz um trabalho nas nossas unidades escolares. Mas até esse projeto teve problema, porque a gente teve, por exemplo, uma profissional numa fala racista dentro de uma creche falando com as famílias. E isso foi uma coisa que trouxe muita indignação para os profissionais, né, da educação dessa creche, e o sindicato fez uma cobrança à secretaria para que isso não acontecesse. Como que uma pessoa vai para fazer uma orientação aos familiares e tem uma fala racista dentro de uma creche que trabalha uma educação antirracista? Então, são questões que aconteceram durante esse ano, que foram muito graves e que a gente acha que, nesse caso, por exemplo, das psicólogas, não foi tomada uma atitude coerente pela Secretaria de Educação, que simplesmente conversou com as partes, mas que a pessoa mudou de creche apenas, mas continuou com o pensamento de que aquilo que ela tinha falado não era uma atitude racista, quando a gente sabe que são expressões como tipo samba do crioulo doido, coisas desse tipo assim, que apesar de muita gente falar mimimi, quando a gente está trabalhando com educação de crianças, a gente não pode educar as crianças dentro de uma perspectiva racista como essa. Então, são questões que os nossos profissionais sofreram e que o sindicato tem apoiado através do seu departamento jurídico, através dos diretores que estão ouvindo essas pessoas, que estão levando essas questões para a secretaria e cobrando da secretaria essas atitudes com relação a isso. É bom que isso seja tratado o mais rápido possível, da maneira que se deve, né? Porque racismo não se admite em lugar nenhum, né? E as pessoas precisam aprender que muitas coisas que infelizmente todos nós aprendemos ao longo da vida, hoje não são mais admitidas. E não é mimimi, é preconceito. Preconceito nunca é mimimi, né? Então, por isso que é importante que tudo isso seja averiguado, investigado e que as punições sejam dadas da maneira que se deve, não só transferir de um lado para o outro, porque aí não adianta nada, né? Você não está tirando, você não está ensinando essa pessoa o que ela fez foi um ato errado, você só está transferindo ela para outro lugar e até colocando outras pessoas em risco em relação a esse tipo de preconceito. E, Durval, lógico que sempre que a gente fala com você aqui no RDTV sobre o sindicato, sempre fala sobre a questão das reclassificações, né? Durante a pandemia, claro, não houve grandes avanços, até porque quase nada avançou na pandemia, né? O foco era total na questão da proteção da população em relação ao Covid-19, mas em 2022, quais foram os avanços em relação à reclassificação? E até uma segunda pergunta, né? Porque pode-se ter um entendimento assim, caramba, tem dinheiro para reclassificar, mas não tem dinheiro para fazer aquele aumento salarial merecido pela categoria.
Como é que vocês trabalharam isso dentro do sindicato para fazer que todo mundo entender, não só que a reclassificação é importante, mas fazer que o governo entendesse que também aumentar o salário, melhorar os vencimentos também era importante? Essa foi uma parte muito complicada para nós, Carlos, porque a gente, como sindicato, entende o conjunto todo da categoria. E o governo veio com a questão de reclassificação, que é fracionamento da categoria, reconhecendo uma ou outra profissão dentro da prefeitura e dando o reconhecimento da defasagem salarial que essas categorias têm. A gente conseguiu, ao longo de 2022, 2 projetos de lei que beneficiou em torno de 14 categorias, entre elas categorias muito expressivas dentro do funcionalismo público, como os auxiliares administrativos 1, 2 e 3, que são mais de 1.000 servidores, né? Teve o pessoal do segurança do trabalho, agente ambiental, fiscal de saneamento, fiscal de obras públicas. Então, foram 14 categorias que a gente conseguiu fazer a reclassificação. Deu em torno de 1.600 trabalhadores atendidos por essa reclassificação. E a gente espera que no ano de 2023 a gente continue com esse trabalho. Temos mais de 40 categorias ainda pleiteando a reclassificação e o sindicato está junto com essas categorias, organizando, formalizando os pedidos, fazendo reuniões com o governo, com a Secretaria de Administração, fazendo reuniões com o Legislativo, pedindo apoio para o Legislativo, para os vereadores. O Pedrinho Bottaro também foi um grande articulador nessa questão, o Eduardo Leite, Ricardo Alvarez, ajudaram bastante os servidores nessa questão de reclassificação, e a gente espera em 2023 continuar com esse trabalho de reclassificação. É a forma que foi colocada, que o governo quer fazer o reajuste salarial dos trabalhadores, e o sindicato está formalizando e organizando as categorias para isso. Além das reclassificações, Carlos, eu quero lembrar também que a gente teve um marco importante em Santo André, que foi a questão do Fórum das Guardas Civis Municipais da região, né? Isso foi um fórum que nós realizamos em julho, no dia 28 de julho, e contribuiu com todas as guardas municipais da região, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, e até teve uma cidade lá de Mato Grosso, veio um representante falar sobre a aposentadoria especial, né, que é uma demanda da Guarda Municipal de Santo André, uma demanda de todas as guardas civis, e que a gente debateu nesse fórum sobre essa questão. Tivemos também uma campanha em agosto sobre a conscientização contra o fim da violência contra a mulher, é uma bandeira que o sindicato também tem, e a gente vai lutar muito contra isso no ano de 2023, a gente não admite mais violência contra a mulher, como sofreu aí, que a Mirvânia até colocou, professores, agentes de desenvolvimento escolar tiveram agressões, né, no ambiente de trabalho, e a gente também quer erradicar essa questão de violência contra a mulher no nosso município, no meio dos servidores públicos, né? Então, é isso que a gente espera. As reclassificações ocorreram para 14 categorias e para 2023 a gente espera continuar nesse embate, a gente espera conseguir mais reclassificações, atender mais servidores e, com certeza, o governo está com um olhar voltado para essas reclassificações e nós, sindicatos, vamos estar formalizando, orientando, acompanhando e ajudando essas categorias para conseguir a reclassificação. É uma marca nossa e a gente quer fazer isso com grande empenho. Desde o começo do ano, a gente já vai estar fazendo isso aí em 2023. E vocês já conversaram com o Carlos Ferreira, que é o novo presidente da Câmara, que provavelmente vai também, não sei se vai ajudar como o Pedrinho ajudou diretamente nessa interlocução, mas era o líder de governo até então. Vocês conversaram com ele de algum modo para tentar já acertar isso, já tentar criar um planejamento para 2023, de reuniões, de mesas, de votações? Nesse ano de 2022, Carlos, até o próprio Carlos Ferreira participou, pela primeira vez nós conseguimos, o sindicato, fazer parte de uma comissão, né, de assuntos relevantes da Câmara Municipal, onde foi discutido a LOA 2023. E nessa LOA, o Carlos Ferreira também participou da reunião, a gente conseguiu separar parte do orçamento para que a gente possa dar continuidade a essas reclassificações. Então, nós temos uma comissão formada por integrantes do sindicato, por representantes do governo municipal e por representantes do legislativo para discutir essas reclassificações. Então, queremos dar continuidade nisso. Já fizemos uma primeira conversa com o Carlos Ferreira e ele tem interesse, sim, em continuar esse projeto juntamente com o governo.
tá? É só questão de reabrir as sessões e a gente voltar a conversar para definir um calendário de propostas aí, de inserções na Câmara para projetos de lei que reclassifiquem as categorias. E Mirvani, no caso da educação, lógico, a gente já abordou muitos temas aqui importantes, essa questão do combate à violência, lógico que é essencial, e a PL e a iniciativa ali de um projeto de lei já está junto com a Câmara, mas vocês já estão tentando antecipar algumas situações junto com o governo para começar debates, iniciar situações para o ano que vem, não só em relação ao combate à violência, mas outras situações ligadas também ao pessoal da educação? Sim, a gente tem feito reuniões periódicas com a Secretaria de Educação. A Secretaria tem escutado o sindicato, nem sempre a gente consegue resolver, né, tudo que a gente gostaria, mas a gente tem tido um diálogo bem franco, bem honesto com a Secretaria de Educação. Tudo que a gente tem levado, eles têm respondido para a gente, mesmo que seja uma negativa, às vezes demora um pouco, mas a gente tem recebido, sim, uma devolutiva da Secretaria. Algumas questões nós conseguimos. A ideia é a gente ampliar isso para 2023. O sindicato tem um grupo na educação, a gente tem um projeto que começou esse ano, em 2022, ele já vem sido articulado há alguns anos, mas agora teve início oficialmente em 2022, que é um projeto de representantes sindicais por unidade escolar. Nós fizemos um projeto, enviamos para a Secretaria de Educação, a gente tem feito reuniões bimestrais com os representantes sindicais por unidades escolares. Não são todas as escolas ainda que possuem esse representante, mas é um projeto importante porque isso faz com que a gente tenha uma ponte entre o sindicato e cada unidade escolar. Nós temos 120 unidades escolares em Santo André, na rede municipal. É muito difícil para o sindicato estar presente no dia a dia de todas essas escolas. As redes sociais ajudam bastante a gente nesse contato, através de grupos de WhatsApp oficiais do sindicato, que nós temos com relação à educação em várias categorias, mas ainda falta muito para a gente estar atingindo a parte de comunicação com todas as nossas unidades escolares. Então, esse é um projeto que a gente quer avançar para 2023, em conversa com a secretaria, no sentido de que a gente consiga liberação para que essas pessoas, dentro do horário de trabalho, venham conversar com o sindicato e trazer as demandas das escolas, porque a rede é muito grande, são vários problemas que acontecem, né, nas questões trabalhistas de cada unidade escolar, uma é muito diferente da outra, depende do local onde está localizada, do contexto de cada unidade. Então, a gente quer ampliar esse projeto para que mais escolas tenham representantes e que esses representantes possam fazer essa conversa com o sindicato dentro do seu horário de trabalho, sem prejudicar os seus vencimentos, os seus benefícios enquanto trabalhador. Então, esse é um projeto que a gente tem de ampliação, que a gente pretende começar logo no início, né, de 2023, com a Secretaria de Educação, entre outras questões, que é com a cobrança de novos concursos para vários cargos. A gente está fazendo parte de uma comissão que está discutindo o Estatuto do Magistério de Santo André. O nosso estatuto ele é de 1991, ele é muito antigo, ele precisa de muitos ajustes, eles têm 31 emendas, é um documento Frankenstein, que a gente costuma dizer. Então, assim, é um estatuto que precisa realmente de estudo. Nós já iniciamos, tivemos 2 reuniões para começar a conversar sobre isso. Esse é um estudo que vai demorar muito tempo, ele não vai ser rápido, porque a gente vai ter que fazer essa conversa com a rede inteira, com todos os professores da rede. Nós temos aí em torno de 3.000 professores hoje na rede municipal de Santo André. Então, para mexer no estatuto, a gente vai ter que estar conversando com esses 3.000 professores, ouvindo esses 3.000 professores. Existe um grupo que está fazendo isso, que foi votado pelos professores, com representantes de várias categorias, de várias modalidades e etapas do ensino, para que esse estatuto seja revisto. Então, esse também é um projeto que vai ser encaminhado do sindicato, junto com a secretaria e junto com todos os nossos professores para 2023. A gente tem também participações no acompanhamento do Fundeb,
né, que são os recursos que chegam do governo federal, de todo o governo estadual para a educação. Então, a gente precisa acompanhar essas verbas, onde elas estão sendo gastas, como elas estão sendo gastas, onde elas estão sendo investidas. O sindicato vai acompanhar muito de perto, junto com a orientação do DIEESE, que são nossos parceiros lá no sindicato, para acompanhamento dessas verbas, para onde elas estão indo, e como isso está sendo investido também nos professores e nos profissionais da educação, que a gente agora, o novo Fundeb, ele traz não só os professores dentro, né, dessa legislação, mas os profissionais da educação, são todos aqueles que estão dentro da escola e que estão diretamente ligados com as nossas crianças, com os nossos alunos. Então, são vários projetos que a gente tem, que a gente vai implementar em 2023. Temos uma formação de grupos de estudos dentro do próprio sindicato, que vai tratar sobre as questões da violência contra a mulher entre os nossos servidores públicos. Temos uma formação de um grupo que vai trabalhar sobre a questão do racismo dentro do serviço público. Então, são ações que a gente vai estudar, vai planejar junto com grupos de servidores para a gente colocar em ação ainda em 2023. Então, nós temos aí vários projetos encaminhados. No início do ano, vamos fazer um calendário de discussão, e isso vai ser levado para toda a nossa rede de ensino. Muito bem, antes de seguir aqui com a entrevista, só agradecer a todo mundo que também está participando através da caixa de comentários da nossa live, a conta Histórias da Música Brasileira do YouTube, o pessoal do próprio sindicato através das suas redes sociais, Viviane Marques, o Alan Duarte, a Mauricica, o Cleiton Coutinho, que é do PT de São Bernardo, aliás, deve estar a trevo aí com a quase oficialização do Luiz Marinho como novo ministro do Trabalho, deve acontecer já nas próximas horas esse processo. Trouxemos essa informação ontem à noite no nosso site reporterdiario.com.br. A Emily Rosa, quem mais aqui? O pessoal tentar pegar alguém mais diferente. O pessoal também da conta de imprensa do Sindicerve de Santo André, também aqui conosco, participando da caixa de comentários da nossa live. E, Durval, a Mirvane já adiantou boa parte, até eu ia fazer essa pergunta, né? O que está sendo preparado internamente no sindicato para 2023? Porque geralmente a gente conversa com vocês muito o que está mais exposto para o público, lógico, é o trabalho dos servidores, é o dia a dia de vocês, mas a gente também tem essa curiosidade para dentro da entidade, né? O que vocês estão aprontando, aprontando no sentido bom, né? O que está sendo planejado para 2023, além do que a Mirvane falou? E até uma segunda pergunta: tem algum planejamento de eleição interna, alguma resolução, né? Porque a gente sempre te anuncia como representante legal do sindicato, né? A gente sempre lembra que teve aqueles probleminhas há alguns anos sobre esse assunto, mas já se resolveram a ponto de se ter uma eleição, aí sim ter uma presidência do sindicato? Explica um pouquinho para a gente como está essa situação. Bom, Carlos, para 2023 aí a gente vai continuar com a valorização das comissões por local de trabalho, né? Já temos muitas comissões formadas no trânsito, na educação, na segurança, na saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, né? E isso a gente vai fortalecer essas comissões por local de trabalho. É uma proposta da diretoria atual para fortalecimento dessas comissões, né? A gente, como a Mirvane adiantou, vamos estar fazendo toda uma assembleia por local de trabalho também, pequenas assembleias, para gerar uma pauta de reivindicações para o Acordo Coletivo 2023. A gente vai distribuir um calendário aí de locais onde a gente vai estar atuando no início do ano para montar nossa pauta de reivindicação para 2023. Esperamos também continuar o projeto de reclassificação, dando um foco maior no pessoal da saúde, que teve envolvido como frente na pandemia, né? E o pessoal operacional também. É uma proposta nossa atender esse grupamento de trabalhadores, né, da saúde e operacionais. A gente quer fazer isso, né? A gente também está lutando por novos concursos, né? A gente lembra que existe uma defasagem muito grande de pontos de trabalho em Santo André, em torno de mais de 1.000 servidores que se exoneraram, se aposentaram ou veio mesmo a falecer durante a pandemia. Esses pontos de trabalho precisam ser preenchidos e a gente espera que um grande concurso saia em 2023
e que a gente possa ter mais trabalhadores aí atendendo a população de Santo André. E uma das grandes coisas que a gente espera conseguir em 2023 é a reforma da nossa sede, né? Nós temos um prédio aqui na Adolfo Bastos, que nós compramos em 2016, já iniciamos as obras de reforma do prédio, onde nós esperamos poder ter um acolhimento melhor da categoria, poder ter uma formação de base, poder ter um local específico para poder fazer nossas reuniões, nossas formações, nossas conversas, né, os diálogos da categoria. Esperamos que o servidor venha para dentro do sindicato realmente discutir. Com referência a eleições, a gente está numa situação muito tranquila, Carlos. A gente conseguiu estabilizar o sindicato, essa diretoria que hoje aqui está, os 21 diretores, né? Eu sou o representante legal, mas os 21 diretores têm tido um comprometimento muito grande com a categoria, estamos levando a bom termo, está tudo tranquilo dentro do sindicato, e o ano 2023 realmente tem uma renovação da diretoria, tem a proposta de renovação da diretoria, e a gente vai fazer tudo de acordo com o estatuto, tudo de acordo com o que diz a lei, né? A gente já passou por momentos muito turbulentos dentro do sindicato, lá em 2016, tivemos intervenção em 2017, e hoje não, nós estamos numa situação tranquila, onde todo mundo pode vir no sindicato, onde todo mundo pode participar de assembleia, todo mundo pode emitir a sua opinião, ter acesso à documentação do sindicato. Isso é uma proposta da diretoria atual que vem sendo feita religiosamente, né? Em 2023, com a abertura das eleições aqui do sindicato, a gente vai propor a recondução dessa atual diretoria, né? A gente tem essa proposta de recondução da atual diretoria, e a gente quer, sim, trazer mais trabalhadores, mais servidores para o sindicato para fazer formação. Com a formação, a gente vai ter um grupo cada vez mais qualificado, um grupo que vai agregar mais ao serviço público municipal de Santo André e ter uma vida tranquila. O sindicato é um local de luta e conquista para os trabalhadores. E a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas com capacidade de vir e agregar mais conhecimento, mais dedicação ao sindicato. É isso que a gente espera em 2023. Muito bem, só uma última dúvida, no caso dessa eleição interna, né, aí mudaria a nomenclatura, não seria mais representante legal, a liderança, né, seria presidente, mudaria para o que a gente está acostumado. O nosso sindicato, ele é de base cotista, né? Precisa de uma adequação estatutária para que se transforme atualmente a diretoria colegiado em presidencialismo, né? E isso a gente precisa fazer através de assembleia. Não existe ainda uma previsão dessa assembleia para mudar esse tipo de alteração estatutária, né? Assim que a gente tiver alguma coisa, a gente vai estar divulgando, a categoria vai vir para dentro do sindicato, vai discutir essa forma de representação do sindicato. Mas hoje, mesmo com a forma presidencialismo ou colegiada, como todo mundo tem direito à fala, todo mundo tem direito à vez, todo mundo tem direito ao voto, né? É muito tranquilo. O sindicato está numa tranquilidade nunca vista anteriormente, graças a Deus. Muito bem, a gente até pergunta isso mesmo para tirar essa dúvida sobre a questão de nomenclatura, né? Porque realmente o que o Durval colocou aí na fala dele, né? Teve esses embates internos e vai para lá e vai para cá e a intervenção e é isso e aquilo, até se tem uma calma ali, opa, agora tem uma direção aqui, tem um pessoal que está cuidando e opa, não mudou mais, né? Mas é sempre bom fazer esse questionamento para todo mundo entender, né? Porque realmente, no caso do sindicato de Santo André, é diferente dos demais sindicatos aqui da região. Nós estamos mais acostumados com aquela nomenclatura, né? O presidente do sindicato, vice-presidente, diretor isso, diretor aquilo. Ali é o sindicato de Santo André mais um colegiado, mais uma tábua redonda, e o Durval acaba sendo o representante, mas nós mesmos da imprensa estamos super acostumados a qualquer situação, às vezes não dá para falar com o Durval, o outro diretor responde, está todo mundo em sinergia ali entendendo que o sindicato está querendo, então por isso que é muito importante trazer esses aspectos e para fazer também as pessoas conhecerem o sindicato por dentro, né? A gente fala muito, como eu disse, a gente fala muito do sindicato para fora, mas esquece que também o sindicato por dentro, as pessoas têm essa curiosidade de uma entidade tão importante como o Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André. Durval Ludovico Silva, representante legal do Sindiservice Santo André, muito obrigado por ter atendido novamente o Repórter Diário. Boas festas, que seja um grande ano aí de 2023 para todos os servidores públicos andreenses.
Fica à vontade aí para o recado final, às vezes um ponto ou outro que nós esquecemos de tratar aqui na entrevista, fica à vontade nesse recado final. Eu que agradeço, Carlos, seu convite, né? Quero lembrar que nós representamos mais de 15 mil trabalhadores diretamente, estamos quase 30 mil de forma indireta, né? E o sindicato, a atual diretoria, tem um compromisso com todos esses trabalhadores, né? A gente está aqui para receber todos, para ter um acolhimento a todos esses trabalhadores. Quero aproveitar para desejar também a todos os trabalhadores municipais de Santo André um ótimo Natal, que o ano novo seja repleto de alegrias e para que venham para o sindicato, venham junto conosco, venha fazer parte dessa nova fase do sindicato, que o sindicato está de braços abertos para receber aqueles que querem lutar, aqueles que querem trabalhar em prol do servidor público municipal, em prol do serviço de qualidade para todos os cidadãos andreenses. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, também agradeço a Mirvane Dias, professora e diretora do Sindservice Santo André. Também, Mirvane, muito obrigado por ter nos atendido, boas festas, também seja um grande final de ano e um grande 2023 para todos os servidores, e fique à vontade também para mandar o seu recado final e dizer qualquer coisa que ainda esteja faltando, que a gente não perguntou na entrevista. Obrigada a você, Carlos, obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer para todos os servidores e servidoras de Santo André que o sindicato está aberto para receber vocês a qualquer momento que vocês precisarem. Contem com a gente, nós estamos junto com vocês, nós estamos aqui para fazer a luta por melhores condições de trabalho junto com vocês. O sindicato ele não é nada sozinho, ele precisa de estar junto com os servidores que fazem, né, o sindicato, que lutam com a gente. Essa luta ela não faz sentido se ela for feita sozinho, a gente não consegue nada que não seja em conjunto, que não seja no coletivo, que não seja de forma junto com as pessoas. Então, assim, o sindicato ele acredita na luta coletiva. Essa nossa diretoria é uma diretoria que pensa coletivamente, que acredita na luta coletiva, quer que os servidores venham para que essa luta seja realmente coletiva e que só assim nós vamos conseguir melhorar as nossas condições de trabalho, conseguir um bom reajuste salarial, que a gente tem aí há anos tentado e está muito difícil, mas a gente espera que para 2023 essa luta ela seja cada vez maior, como já foi 2022, e que seja cada vez com mais união, com mais qualidade. Quero desejar também que esse final de ano seja um final de ano mais tranquilo para todos nós do que foi o ano passado, que seja um ano 2023 de muita saúde, que eu acho que é o que a gente mais tem precisado nesses momentos, e que com muita disposição para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga fazer o diálogo entre os servidores, o diálogo com a secretaria, o diálogo com as secretarias, né? Com o governo, com a Câmara de Vereadores, porque só através desse diálogo e da luta coletiva é que a gente vai conseguir estar atingindo aí tudo que a gente pretende na melhoria das nossas condições de trabalho. Muito obrigado, Carlos, muito obrigada a todos por estar recebendo e estar sempre junto com o sindicato nas nossas lutas. Nós que agradecemos, as portas estão sempre abertas para o sindicato, qualquer novidade pode nos avisar, abrimos novamente espaço aqui no Repórter Diário para tratar mais sobre o que acontece na vida do servidor de Santo André. Um grande abraço aos dois e até a próxima.